Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bem, estamos começando o nosso boletim, acompanhando o mercado do boi. Algumas praças registram alterações nos preços da arroba hoje em São Paulo. Os preços seguem estáveis naqueles níveis próximos aí aos R$320 por arroba, mas o que a gente quer entender é o que vem pela frente, né? Quais são as informações que podem, de repente, nortear aí novos rumos para os preços. Quem nos ajuda nessa análise de hoje é o Rodrigo Queiroz, analista de mercado da Scott Consultoria. Já está aqui o Rodrigo na tela com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Rodrigo também estava de olho na demanda de exportação. Ontem teve o boletim divulgado pelo SECEX, trazendo aí algumas informações importantes para serem analisadas no dia de hoje. E, obviamente, a gente vai falar também da questão da demanda. Seja bem-vindo, como eu já disse, obrigado pela participação, Rodrigo. E eu começo te perguntando aí sobre a precificação, né? Você citou algumas praças que estão perdendo aí um pouquinho de sustentação, mas que praças são essas e se isso pode ser um movimento meio que integrado, generalizado? O que está acontecendo, Rodrigo? Bom, Alexandre, bom dia, Alexandre. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. Alexandre, como até conversado ali semana passada, né, o São Paulo seguiu sem alteração no dia anterior. Entretanto, algumas praças específicas de grande peso hoje na pecuária nacional, né, na bovinocultura de corte, como Campo Grande, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, houve uma redução de R$1 por arroba no boi gordo, R$2 na novilha, e sudeste do Mato Grosso, que pega ali a região Barra do Garças, Paranatinga, entre outras regiões ali de certo nível de importância aí hoje, houve algumas reduções aí também. No caso do sudeste de Mato Grosso, houve uma redução de R$1 em todas as categorias animais, desde boi gordo, vaca e novilha. Mas como eu deixo sempre um ponto interessante, um ponto bom assim a gente conversar, é o quê? Que assim, não há muito espaço para quedas. Entretanto, essas quedas que a gente observou do dia de hoje em relação ao dia anterior, é mais como se fosse uma correção, né? Devido ao período de entre-safra que a gente está, pastagens hoje perdendo cada vez mais qualidade gradualmente, né? Conforme vai passando o período seco. Então, essa perca na qualidade das pastagens faz com que o pecuarista que faz a engorda, faz a recria desses animais a pasto, tem que começar a ajustar a sua taxa de lotação, aumentando dessa maneira, né, consequentemente, a oferta de boiadas. E dessa maneira também já estamos ali no período ali do final do primeiro giro de confinamento, né? Então, ou seja, houve um aumento, observou-se um aumento ali de boiadas semi-confinadas e confinadas. Esse aumento na oferta de animais fez com que houvesse uma pressãozinha aí na arroba, né? Entretanto, São Paulo não houve alteração, o mercado ali seguiu idêntico a ontem em relação ao preço da arroba, algumas indústrias fora das compras e escalas mais alongadas, né? Não diria confortáveis, né? Porque as escalas confortáveis acho que é uma palavra muito forte para esse momento que a gente vive no cenário aí de restrição de boiadas, né, dificuldade nas compras. Entretanto, escalas atendendo hoje em torno de 7 a 8 dias ali em média, né? Então isso aí fez com que as indústrias segurassem um pouco as compras, devido a essa tensão um pouco também desse escoamento no mercado interno também aí, de não saber como é que vai girar o mercado interno, como é que o mercado interno se vai conseguir suportar, né, esse escoamento um pouco maior. Então dessa maneira aí, São Paulo hoje seguiu firme, sem alterações, entretanto algumas praças recuando. Em São Paulo, qual foi a precificação, Rodrigo? Hoje a gente fala num boi gordo, né? Isso para o mercado interno em torno de 315, preço bruto e a prazo, novilha em 310 e vaca em 294, né? Então, dessa maneira, óbvio
que já bovinos, dependendo, isso tudo vai depender, Alexandre, um ponto importante é da proximidade do produtor em relação às indústrias, quantidade de animais ofertadas, padronização do lote, qualidade animal, raça. Então, assim, óbvio que tem produtor que vai conseguir um preço maior, produtor que vai conseguir talvez até um preço menor, mas a referência hoje, maiores negócios ocorrendo em 315, preço bruto e a prazo, isso para o mercado do boi gordo, para o mercado interno. Exportação já fala ainda falamos em 320, preço bruto e à vista. Muito bem. E como é que está essa demanda de exportação? Eu te pergunto, Rodrigo, porque ontem saiu um relatório até interessante, né, em relação aí a exportação brasileira de carne bovina nessa primeira semana do mês de julho. E eu não vou dizer surpreendente, mas foi animador, não? Sim, Alexandre, o que foi animador é o quê, né? Um ponto importante hoje que a gente percebe é que o dólar, com essa volatilidade muito alta, o dólar é um fator importante em relação a impulsionar as exportações ou prejudicar as exportações em um certo nível, né? O dólar um pouco mais baixo, isso faz com que trave as negociações no mercado internacional. E o que a gente percebeu é que, independente desse dólar chegar até abaixo da casa dos R$5, que nem a gente viu aí no final de junho, início de julho, chegar, obviamente, hoje aí em patamares um pouquinho mais altos, que a gente viu aí nesse período, o dólar, na verdade, não influenciou tanto assim as exportações, né? O que a gente viu hoje, na verdade, de acordo com o relatório da SECEX, o Brasil aumentou em volume exportado, um aumento sutil em torno na casa dos 2,9%, né? Quase 3% do volume exportado, chegando numa média diária aí de 7,6 mil toneladas de carne bovina exportada diariamente. E no mesmo período do ano passado, exportamos em torno aí na casa dos 7,36, 7,37 mil toneladas. Já era uma exportação bem aquecida. O que é surpreendente, o que eu diria que é um ponto hiper importante, é o faturamento, né? O preço da tonelada FOB comercializada subiu muito em relação ao ano passado. Ano passado a gente exportava uma tonelada FOB comercializada em torno de 4.000, 4.100 dólares por tonelada, né? Hoje a gente já fala em exportações em torno na casa dos 5,38 mil dólares, 5,3 mil dólares por tonelada da carne bovina exportada. Então, um aumento aí de 31,3% mais ou menos em relação ao preço da tonelada comercializada. Isso fez com que o faturamento subisse, obviamente, expressivamente, né? Então, isso é um ponto importante para o Brasil. Demanda internacional aquecida, ainda a China continua sendo o principal país comprador, né? Muito além do segundo e terceiro colocado. Então, isso demonstra, é um indicativo que a demanda internacional segue aquecida e ainda há espaço para a sustentação dos preços, cotações mais firmes aí futuramente. E em termos de receita cambial, é um incremento de, me corrija 35%. Se eu estiver errado, 35%, isso mesmo. Isso mesmo. É importante, é significativo, até para a gente entender se a demanda é forte o suficiente para continuar pagando esses preços. Chegaram informações para a gente, Rodrigo, de que a China estaria de novo à mesa tentando renegociar esses valores, né? E a gente sabe que a China faz muito isso, né? Na tentativa aí de comprar mais barato, obviamente. Alguma expectativa nova em relação à demanda chinesa? O que a gente pode esperar do comportamento aí dos compradores chineses ou dos compradores externos daqui para frente? Bom, Alexandre, um ponto que eu acho importante, né, que nem a China hoje, ela inaugurou, na verdade, né, acabou a construção daquela fazenda vertical dela para a produção de suínos na província de Wuhan, se eu não estou enganado. Acredito eu que, se eu não estou enganado, a fazenda vertical tem 26 andares, então, ou seja, a China está se reestruturando na relação na questão de produção de suínos, né? Isso é um fator importante para a gente manter no radar, visto que a China começou essas importações de carne bovina brasileira devido à PSA, que começou na China em 2018, começou a realmente a China ter que começar a importar a carne bovina compulsoriamente ou outras proteínas animais de outros países. O que é importante a gente manter no radar é o quê? A China ela está começando a se reestruturar na produção de suínos. Isso pode alterar o mercado futuramente. Entretanto, a produção de suínos está programada para setembro ainda na China. Então, até setembro aí tem ainda julho, agosto, setembro, a gente tem um viés bem positivo no mercado, independente dessa fazenda vertical delas começar a funcionar ou não também.
é somente uma, então a gente está, óbvio, tem outras construções em andamento, mas o Brasil ainda segue com viés aí positivo nas exportações, né? A China está tentando renegociar pelo fato que eu disse, Alexandre, o preço hoje está 33% maior, 32% maior. Então, ou seja, a China está pagando mais pela carne bovina, obviamente pelo fator de que tem uma população gigantesca, né, de 1,5 bilhões de pessoas, então a questão de alimentar lá é muito importante, então a China não tem muita alternativa a não ser importar alimentos de outros países, né? Ô, Rodrigo, dá para a gente entender então que a questão é mais de ajuste de preço do que de ajuste de demanda propriamente? Exatamente. A China, na verdade, ela quer ajustar os preços pelo fato de que a tonelada comercializada está muito mais cara, né, de acordo com a visão dos chineses. É óbvio que o Brasil aumentou, hoje a gente fala que o Brasil é em torno de terceiro aí comum, né, se a gente for pegar a arroba internacional. Isso, quando a China começou a importar da gente, o Brasil não estava nem em terceiro nem em quarto, né? Então, isso fez com que essa demanda internacional bem aquecida, ritmo aquecido nas exportações e essa retenção de fêmeas a pasto, diminuindo o abate de bovinos no Brasil, né, fizeram com que os preços não só aumentassem aqui no mercado interno, atrapalhando um pouco também o consumidor aqui, um pouco não, né, bastante consumidor brasileiro, mas também os consumidores internacionais, né? Pois é. Com relação à demanda interna, você tocou num ponto interessante. Qual a perspectiva de vocês aí na Scott Consultoria em relação a essa demanda interna? O que a gente pode esperar agora para o segundo semestre? Bom, Alexandre, assim, a gente espera que com o decorrer da vacinação aí em andamento, né, a gente espera, na verdade, uma melhora na economia, através da abertura comercial aí e não só ficar nesse período de transação de uma fase para outra, mas sim de uma reabertura comercial na volta do normal, né, do antigo normal. Isso faz com que, obviamente, aumente a frequência, né, e dos consumidores, não só na parte varejista, mas também em lojas. Isso faz com que a economia movimente. Então, a esperança é de uma economia melhor, de uma diminuição nessa taxa de desemprego, que girou em torno de 14,7%. Com essa diminuição da taxa de desemprego, há um aumento no poder aquisitivo da população, né? E dessa maneira a gente espera aí uma demanda interna um pouco mais aquecida. O que isso pode afetar? Hoje estamos numa restrição de ofertas, preços da carne bovina já estão cada vez mais altas, com um mercado interno bem modesto, né? Bem sutil, capengando, entre aspas, ali, o varejo complicado em relação ao escoamento para o consumidor, e com esse aumento no poder aquisitivo pode ser que os preços no mercado interno aumentem devido à maior demanda do consumidor através desse poder aquisitivo maior. E o mercado internacional vai seguir, por enquanto, no mesmo ritmo. Exportações aquecidas, então vai ter o quê? Um aumento, né, na demanda pelos dois lados. Isso pode fazer com que isso aumente os preços não só no varejo, mas também no atacado. Mas vocês esperam uma explosão de preços, uma correção de patamar de preços aí para o segundo semestre, Rodrigo? Não, explosão de preços não, Alexandre. Acredito eu que, seguindo o mesmo viés que anda seguindo, com um ponto importante, que vai ter uma demanda internacional, uma demanda no mercado interno, não é? Uma demanda do consumidor brasileiro maior. Isso faz com que vai haver outro fator pressionando positivamente as cotações da carne, fazendo com que assim, a carne ainda vai seguir um viés de alta, sem muito aí, espaço para baixas, tá? E como a gente viu, inclusive falando do varejo, a gente viu São Paulo subindo agora, aí na última semana, 0,3%, né, o varejo em São Paulo. Percebemos que dentre os cortes que mais subiu foi o musgo. Então, ou seja, o consumidor ainda continua pegando carnes de menor valor agregado, certo? Devido aos preços mais altos dos cortes de traseiro. O atacado, por exemplo, subiu 0,5%, os cortes de traseiro, os cortes de dianteiro recuaram 0,5%. Nesse último mês agora, nós percebemos que houve um aumento de 2,1% nos cortes de traseiro, no período de 30 dias, e o dianteiro não houve movimento. Então, os preços de dianteiro hoje são os mesmos preços de dianteiro em junho. Então, dessa maneira, o quê? O atacado ele segue com o traseiro um pouco mais aquecido nesse mês. Entretanto, se fizer comparação anual,
o dianteiro subiu mais que o atacado devido às exportações mais aquecidas, visto que o Brasil exporta mais carne de dianteiro. Entretanto, no mercado interno, a gente observa um aumento também na procura de cortes mais baratos, né, de cortes de menor valor agregado, no caso, músculo, peito, paleta, a gente vê essa movimentação um pouco maior nesses cortes. E outro ponto importante também que eu acho ressaltar, óbvio que essa sutil melhora, né, esse aumento nos preços do varejo, já era um pouco esperado, independente do preço da carne maior, visto que a gente está na primeira quinzena do mês. Na primeira quinzena do mês, normalmente é um período ali de maior movimentação em casas de carnes e açougues, devido ao recebimento do salário de semana passada. Então a gente esperava já esse movimento. Mas esse movimento tende a ser interrompido agora na segunda quinzena, ou pelo menos ele vai seguir sustentado aí? Qual é a perspectiva de vocês, Rodrigo? Olha, Alexandre, eu acredito talvez até num recuo no varejo, tá? Eu acredito nesse leve recuo ou preços andando de lado sem descartar baixas. Seria resumidamente isso, né? Visto que a segunda quinzena normalmente há essa diminuição nessa movimentação do consumidor em casa de carnes e açougues, o atacado subiu novamente, isso também é sentido pelo varejo uma semana depois, através ali do reabastecimento dos estoques por parte do mercado varejista. Isso faz com que o varejo, na verdade, tente negociar os preços da carne e esse preço da carne, na verdade, seja repassado do atacado para o varejo, chegando no consumidor, fazendo com que esfrie o mercado novamente pelos preços mais altos da carne. Então eu espero agora preços andando de lado na segunda quinzena, honestamente, sem descartar baixas, não duvido de uma variação negativa, não na próxima semana, mas daqui 2 semanas, daqui 15 dias mais ou menos. Então, dessa maneira aí, eu acredito que vai seguir no mercado desse jeito. Muito bem. Voltando um pouquinho para aquela visão de pouquinho de mais longo prazo, vocês estão otimistas aí com a questão da exportação, com a questão do mercado interno, uma reorganização aí da economia, demandando, né, ou facilitando uma demanda maior por carne. Mas e a oferta, Rodrigo? O que esperar da oferta? Essa já está dada? Então, Alexandre, a oferta, na verdade, assim, o que a gente até falava ano passado aqui, a gente desse código de consultoria, assim, esperava-se esse ano ofertas ainda restritas de animais, como a gente tem observado aí desde esse primeiro semestre inteiro, né? Em julho ainda, ofertas bastante restritas de animais, entretanto, com uma oferta sutilmente melhor em relação a 2020, certo? A gente percebeu agora esse aumento também aí óbvio que estamos no período de entre-safra, mas esse aumento de boiadas, principalmente ali agora de semi-confinamento e confinamento pelo período que estamos inseridos, um aumento de boiadas a pasto, e um ponto que eu gosto de chamar a atenção é o quê? Isso tudo também vai depender, quando a gente fala nessa restrição, obviamente o principal fator foi essa retenção de fêmeas devido aos preços dos animais de reposição maiores. Então, ou seja, conforme o preço dos animais de reposição vão reajustando os preços, ou a oferta de animais de reposição vai aumentando, a tendência dos preços diminuírem, e aí sim começa uma desova maior de fêmeas. Isso pode ser com que faça esse aumento nas ofertas ocorrer agora a médio prazo, daqui 6 meses, dependendo do quanto de bezerros vão ser ofertados. Em 2022, já esperamos um aumento maior, brincadeira, mas uma maior oferta de animais, devido à grande oferta que vai ter de bezerros, acredito eu, em 2022, né? Nós acreditamos que vai ter uma oferta maior de bezerros. Isso vai fazer com que comece a ter um abate maior de fêmeas no ano que vem, aumentando aí essa oferta e tirando um pouco essa pressão das indústrias frigoríferas. Legal. Muito bem, vamos acompanhar de perto esse mercado. Rodrigo Queiroz, por enquanto, muito obrigado pela sua análise, pela sua avaliação junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Tá aí, Rodrigo Queiroz, Scott Consultoria, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. Vamos rapidamente ver os preços negociados lá na B3. De olho na tela,
Vamos lá, para julho, 317,05, queda de 0,14%. Agosto, R$ 320, queda de 0,64%. Outubro, caindo 0,73%, R$ 325,55. E o novembro, R$ 331,50, mantendo o mesmo preço do fechamento anterior. O indicador CPEA fechou ontem com queda de 0,11% a R$ 331,50. O indicador CPEA, R$ 319,15. Queda, como eu disse, de 0,11%. Esse é o fechamento do indicador no dia de ontem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.